Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais um assado com coisa de comer, não se brinca. E hoje o assado é mais do que especial. Eu tenho a honra de apresentar para vocês um grande colega meu que a gente compartilha a inspeção há quase 18 anos, ele há um pouco mais tempo, que é o Valmor Lanzini, meu grande colega de secretaria, que a vida me deu. E, cara, muito obrigado por nos receber. Nós estamos em Morro Redondo, fazendo um baita de um assado, e para contar as histórias para vocês do que essa galera do concurso de 96 encontrou quando chegou. Muito obrigado por me receber aqui, eu e o Richard. E tu sabe que tu faz parte do meu profissionalismo, cara. Já te falei isso hoje. Luciano, muito obrigado pelas palavras. Tudo bem a todos? Para mim é um prazer em recebê-los. A ti, colega Richard, que está por trás das câmeras aí. Fazia tempo que nós não conversávamos. Verdade. Mas nós temos uma história, né? Temos uma história juntos. E isso é muito importante, muito bom, e eu estou muito feliz. É o que fica, né? É o que fica em poder contar isso. Então... Só deixa eu fazer um Sim. agradecimento antes. Verinha, que está de aniversário hoje. Hoje. Vera, parabéns, felicidade, tudo de bom na tua vida. Carmen, Cláudia Simone, Lorena, Mauri, Maurício, Patrícia. Esses colegas moram aqui no meu coração, nos receberam aqui durante os nossos treinamentos e contribuíram e muito com o profissionalismo que eu tenho hoje. Então, e quem comandava isso tudo era o Valmor. Feito esse parênteses, eu quero que tu conte a tua trajetória dentro da secretaria. Luciano, assim, ó, eu me formei em 89 na UFPEL, fui para Rondalta sem perspectivas, 15 dias depois eu estava empregado. Eu trabalhei numa cooperativa de produção, prestando assistência técnica aos associados e produtores. Trabalhei muito, aprendi muito, sou eternamente grato ao que eu aprendi lá. E em 94 aparece um edital num concurso, Governo Colares. Aí digo, não, vamos se inscrever. Nós estávamos em 3 veterinários na cidade, nos inscrevemos e eu fiz o concurso e passei. E aí ficou aquele dilema entre a minha esposa, que era de Pelotas, que nós morávamos lá. Vamos sair daqui, vamos largar o nosso emprego, vamos assumir em outro local. A família dela morava em Pelotas. Então assim, ó, foi uma coisa rápida, decidimos, vamos embora, vamos para qualquer lugar, vamos para qualquer lugar. Ela abraçou comigo. E aí, o que aconteceu? Eu me exonerei da cooperativa no dia 27 e no dia 28 eu assumi, de agosto de 97, assumi no estado do Rio Grande do Sul. Já era governo Brito. Não fiquei nenhum dia... São os vícios do servidor público. Nem um dia eu me exonerei. No privado ele se demite. Me demiti. A gente está acostumado a falar os vícios do verdade, estado. Mas então me demiti lá e me assumi no estado do Rio Grande do Sul. Sem saber para onde eu ia. Então a gente foi para um treinamento muito bom em Esteio durante 3 meses, setembro, outubro, novembro, alguma coisa de dezembro, e com o pessoal do Ministério, da Secretaria da Agricultura, foi um treinamento muito bom. Foi na época da transição da 7889 que a CISPOA nasceu. Perfeito. Aí, no último dia, bota no quadro lá, vai para onde, Valmor Lanzini, São Lourenço do Sul. Assumi um frigorífico em São Lourenço do Sul, vim morar em Pelotas. E aí eu ia todo dia para São Lourenço do Sul. 1 ano, 8 meses depois disso, fecha um frigorífico em São Lourenço do Sul, a doutora Suzana assume o meu lá e abre um em Pelotas e eu venho para Pelotas. Automaticamente, já morava aqui, tudo bem. Aí a família bem resolvida. Chegando em Pelotas, quem que eu encontro aqui em Pelotas? Doutor Heraldo e doutor Kleber Mello interditando clandestinos. Conheci naquela época, digo, mas meu Deus, que serviço é esse? Eu não conhecia. Até então eu não conhecia. Então comecei a me inteirar. E aqui acompanhando daí o doutor Ademir, que estava na Serra com a doutora Malu, nossa colega muito especial. A doutora Malu e o doutor Ademir retornaram
E eu passei a acompanhar o doutor Ademir em algumas interdições. E relatava os processos e assim começou a trajetória. Aí muda o governo, depois a outra, em 89 muda o governo, e aí o Mário Schuster, que assume a supervisão, me chama para assumir essa SPOA. E eu assumi essa SPOA e aí continua aquele trabalho da interdição de clandestinos. Aí, o que acontece, Luciano? Nós estávamos assumindo um serviço de inspeção que vinha da Secretaria da Saúde, Prestem atenção nisso. à época. Então, um serviço assim, não é crítica, mas era um serviço extremamente precário em todos os sentidos. Mas era o que se tinha, né? Mas era o que se tinha. Era aquela realidade que nós assumimos. E para mim era novidade porque eu não conhecia. Eu saí da faculdade sem conhecer muito a realidade, então eu já tinha trabalhado na iniciativa privada, vim para cá, bueno, vamos abraçar e vamos embora. Então a gente foi evoluindo e foi evoluindo. E aí que eu começo a te contar a história. Como é que começa a grande atividade? Eu, Mário Schuster, interditamos 3 clandestinos em Pelotas. Esses 3 clandestinos desenterraram uma lei que estava aprovada em 94, em 98 aconteceu isso, eles foram para cima da prefeitura, a prefeitura cria o primeiro SIM, contrato veterinário, e ali começa o SIM de Pelotas. A partir dali, na sequência, até hoje, eu já interditei mais de 300 estabelecimentos clandestinos. Todas essas inspeções municipais que tem na nossa região, elas foram criadas em consequência de ações de combate à clandestinidade. De combate à clandestinidade da Secretaria da Agricultura. E só para complementar, Luciano, essas ações, então elas não eram só nossas, mas muito diferentes. Então tem alguns atores assim, ó. Era a dupla Valmor Mário Schuster, Patran, Ministério Público. Dr. Paulo Roberto Gentil Charqueiro, do Ministério Público. Esse já assisti palestra dele merece, porque assim, ó, à época também, Luciano, não havia punição para um estabelecimento clandestino que fosse flagrado abatendo de forma ilegal. Hoje a gente sabe que além de perder o produto, ele é conduzido à delegacia, isso. Ele deixa de ser primário, ele paga a multa, ele não é preso, e ele ainda recebe uma multa nossa que é 10.400 por abater sem estar registrado, e fora todas as outras consequências penais que ele vai ter. Então isso evoluiu e diminuiu bastante. À época se desenvolviam os processos de TAC, né, termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, e no final a pena era ou prestação de serviço ou cesta básica. Ou às vezes nem tanto quando ele parava, realmente cessava de fazer aquela prática, ou ele se legalizava. Então ele não recebia pena. Mas a partir dali, então, você dizia que tinha dupla sertaneja, promotor e Valmor. e aí com a Patran, Brigada Militar, Polícia Civil, várias, a gente começou, e aí começa um processo de legalização das prefeituras, dos serviços de inspeção municipal. Também, Luciano, só para concluir, depois tu faz, muito de forma precária, que se nós analisarmos o que foi naquela época para legalizar, e o que é hoje as inspeções municipais, e nós vamos mostrar produtos de inspeção municipal que nós estamos comendo com o SUSAF, pegando, é uma evolução muito grande daquela época, já foram ali 26 anos, né? Mas eu te digo que isso foi o início. E o parênteses que eu queria fazer, Valmor, é que é o seguinte, hoje eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do SIM de Pelotas e do Conselho Regional de Medicina Veterinária no segundo seminário que eles estavam fazendo em inspeção. Isso. Hoje o SIM de Pelotas tem 37 agroindústrias registradas. Sim. E a origem de tudo isso foi numa ação de combate à clandestinidade, que é um dos itens que nós fomos cobrados durante as auditorias. Então, quer dizer, nada disso acontece por acaso. Não. Começou lá atrás com vocês, eu cheguei para que hoje estar aqui. E uma das coisas que eu considero como uma grande evolução, porque antes existia a piada de que sim não significava serviço de inspeção municipal, era sem inspeção mesmo. E isso que a gente tem visto ao longo do tempo nas auditorias que a gente faz, de quanta empresa boa e quanto serviço organizado, mas que lá atrás realmente era precário. Mas, porque Luciano, partia uma pressão dessas empresas que foram fechadas. Toda a crítica que tu faz ao SIM, ela cabe ao CISPOA também a nós. Exato, porque foi assim. Porque a evolução... Como é que vocês encontraram as empresas? Exato, quando chegamos? Luciano, assim, ó, nós encontramos uma situação
que preocupante em todos os sentidos. Primeiro, na forma estrutural. Segundo, na forma de produção, higiênico-sanitária e sanitária, porque Sem água, sem água quente? Não, Às vezes sem água. Não, isso aí não vamos entrar em detalhes. Não. Isso aí é detalhezinho, riqueza, detalhezinho. depois nós evoluímos para mais adiante. Mas não tinha, às vezes, não se tinha inspeção, não se tinha as mínimas condições e tinha muito abate ainda, sem a presença do veterinário. E aí que surge o lacre do estabelecimento. E a partir daí nós começamos a lacrar o estabelecimento e o abate deu um salto. É incrível, e né? mesmo assim, as formas que nós encontramos de burlar o lacre, de abrir o lacre, de cortar o lacre, de cortar o cadeado onde estava o lacre, de cortar a argola e soldar e passar graxa. Tudo isso foi evoluindo Não, o lacre. Foi. Que hoje Os caras tinham que produzir o lacre que hoje praticamente não se lacra mais. O lacre já faz parte do passado, mas ele fez parte de um passado que era muito importante para ele, porque era um problema sanitário também, porque muitos animais transitavam sem GTA, sem guia de trânsito animal, então tudo... Já perdeu toda a rastreabilidade do animal. E sem aí, se falar como é que tu vai controlar a doença? na questão da saúde pública. Sim. Então isso foi a evolução que nós começamos e aí tá. E aí tu vai andando, né? E tu vai andando. Tentando fazer... Mas aí tu não conseguia medir, Luciano, medir. Valor, e assim, e entrando e saindo colega. Passando em outros concursos. Sim. Porque a leva de vocês, Sim. saiu Leca, saiu Rojana, saiu... Claro. Olha quanta gente saiu para o Ministério da Agricultura, que era da Secretaria. O Gilson. Cada concurso do Ministério Público Era uma limpava. E é assim até hoje. Limpava. E é assim até hoje, mas as demandas são as Só mesmas. para eles não ficarem assim, mas limpavam os melhores. Né? Não, e aí o que acontece? A demanda era a mesma. Sim. O frigorífico não parou, Sim, não parou. porque o fiscal passou em outro lugar. Não parou. E outra, né, Luciano? Porque daí assim, ó, começou aquela fiscalização, não somente nos clandestinos, trânsito e varejo. Tchê, eu tenho assim, eu queria só lembrar assim, esses dias eu fui limpar e dar uma organizada nos meus arquivos digitais. Eu encontrei nos meus pendrives e HD externos mais de 13 mil fotos que eu tenho desses estabelecimentos, dessas operações que a gente fez. Tchê, eu acho que passa hoje, muito de... Olha, Tchê... Hoje tu fala em HD externo e pendrive. Ah, é? Mas eu vi fotos que vocês tiravam que tinha que revelar. Sim. E mandar fotos para lá. Sim. Nos processos tem foto colada no processo. Porque não existia isso. Claro. Né? O que acontecia? Vinha aquela verba e eu pegava com a regional aqui, verba para 3, e eu comprava 3 filmes e já pagava 3 revelações. Olha só, era assim que a gente conseguia fazer a coisa, e daí tu ia lá, e eu tenho calhamaços de fotos em papel dessas reveladas e tal, já perderam muito a qualidade, mas estão lá ainda. Mas um fato curioso nisso que eu quero citar, que quando eu e o Mário Schuster começamos a interditar os estabelecimentos clandestinos, nós interditamos uma pessoa em Pelotas, que hoje ela tem uma importância muito grande que ela não sabe. Quando nós interditamos ela fez uma relação para mim. Entregou para mim, para o promotor, para o delegado de polícia, para cada brigada. Ah, é? Eu também? Foi então com... aquele. Sim. O dedo duro. Ele dizia assim, ó, ele era alemão. Aí descobriram a X9. Ele dizia assim, Falmor, este mata quinta-feira 2, este mata sexta-feira 3, este mata sábado de manhã 4. Sim. Luciano, nós saímos com a patrã, eu cansei de interditar 4 em uma manhã, uma sexta-feira, 10 ou 12 vacas na Creolina, que era o que se tinha na época. Não tinha faros, não tinha recolhimento, tu inutilizava o produto lá, impróprio para o consumo, fechava. Então essa pessoa, ela foi a grande responsável, porque daí ela foi, bateu e ela forçou com que a prefeitura aqui de Pelotas criasse o SIM, contratasse o veterinário, regularizasse, eles 3 se regularizaram, e a partir dali a coisa começou a andar devagarinho. A passo lerdo de boi manso, mas foi, e hoje, que nem tu citasse aí, 30 e poucos estabelecimentos, e estabelecimentos com SUSAF, e estabelecimentos bons, e com produtos muito bons. Então, dessas interdições, não somente eles se criaram, como eles também vieram para dentro do sistema nosso, como marchantes. O cara ele não era bandido, ele comprava o animal, ele abatia, ele vendia carne. Então ele comprava, pagava, vendia, recebia. Ele fazia o negócio dele, ele estava irregular sanitariamente. No momento que ele passa para dentro do frigorífico,
Ele faz todo o processo, ele paga o frigorífico e sai com a carne dele inspecionada e vende. Muitos desses hoje são grandes distribuidores. Muitos são grandes distribuidores até hoje que não quiseram criar frigorífico e estão nesse sistema. Então eu falo para vocês, tudo isso é a evolução do serviço. A gente não pode... E aí nós entramos em 2006. E aí é o que eu te falo sempre. A gente entrou em 2006 e olhava para esses caras e não diziam, mas como que tu não tem BPF no estado? Cara, não deu tempo de fazer, então agora faz a turminha de vocês, vai lá e faz. E a gente fez. Sim, a gente fez. Aí chega um segundo período que a gente determina aqui como marcante, e tu citasse os colegas agora aqui que participaram. Isso aí. Quando tu me liga um dia e diz, amor, a gente tem uma proposta de treinamento aí para os frigoríficos para nós tentar dar uma mudada. O que tu acha? Eu digo, tchê, tá tranquilo, tá na hora. Falei com o Mário Schuster, que era o supervisor, e ele diz, não temos nada a perder. Ele disse assim, só vamos melhorar. Tu nos levou, tu nos deixou a propriedade do teu falecido sogro, lá no Laranjal, que foi o nosso QG. Isso. Mas aquilo foi espetacular, então cara. nós vimos, naquele período, não sei se coincidiu... Coutinho. Coincidiu. Sim, Malu. Panqueca. Um monte de gente, cara. Cara, aquilo foi espetacular, velho. Rodrigo Fantinel, Diego Facinho, um monte de gente. Júlio Souza. Júlio, cara. Então, aquilo ali, Luciano, aquele encontro que a gente começou, que nós vimos de uma reportagem no Fantástico, de uma empresa que depois contratou um piludo, né, para fazer um comercial de uma carne, vai que tem procedência, foi muito bom. Aquele comercial abriu o olho de muita gente, né, cara, vendeu muito e mostrou o que era um procedimento, um processo, cara. Aquilo lá a gente começou a implantar o que hoje os nossos colegas dizem os manuais de inspeção. Sim. E Pelotas era o único lugar onde as pessoas eram separadas, inspeção e defesa. Exato. E não adiantaria estar treinando gente que não fosse aplicar, aí ia gastar energia. Eu te liguei e tu disse, vem gordinho, vem que nós vamos segurar. Bem, falei com o Mário Schuster, ele era o supervisor da época, concordou na hora, amor, não tem nada a perder, isso aí só pode melhorar. E realmente, então ali começa a divisão de águas. Sim, porque nós vimos numa constante melhora. Eu lembro que como eu era supervisor da CISPO, tinha essa figura do supervisor do CISPO, hoje é referência, mudou um pouco o nome. E assim, Luciano, então tu cansava de fazer vistorias e deixar aquele termo de compromisso para a empresa, mas o veterinário ficava descolado do processo, entende? Era o supervisor que cobrava e não o veterinário. Se o supervisor não viesse, mas continua tudo assim. Claro, mas assim, não no geral. Muitas vezes o veterinário evoluía, tu ia cobrar, ele já tinha cobrado. Muitos colegas já cobravam antes e tal, tinha estabelecimentos que se destacavam. Mas a gente não tinha noção tecnicamente como é que tu tinha que cobrar a forma, a metodologia de escrever no RNC. A metodologia. Escreve e diz, o problema não é meu fiscal, o problema é pela empresa. Perfeito. Vai lá e faz e me dá o plano de ação, acabou. Não é, cara. Nós, é que assim, como é que tu vai cobrar uma coisa que tu não sabe como é que funciona, tu não sabe qual é a metodologia, qual é o papel que tu usa, se tu encontrar uma não conformidade, o que tu faz com essa não conformidade, como é que tu age. Então, nesse ponto assim, tu, Fábio Leandro Marasquim, Felipe Schuch, Diego Facin e Ângela, esses foram fundamentais, foram 5 pessoas. O que eu ressalvo disso? Muito estresse, então não se faz omelete sem quebrar ovos. Uma quebrança de ovos. Quebrou os paradigmas ali. Muito estresse, mas assim, tia, não frouxamos. E aquilo que nós estávamos falando em off aqui antes, o melhor reconhecimento que a gente tem disso é que quando a gente enxerga as empresas vindo falar com a gente e dizendo assim, se não fosse vocês com aquele profissionalismo, vocês nos mostraram, nos tiraram da zona de conforto. É que assim, por que isso aconteceu? Porque o treinamento foi para nós que fomos fazer, e a gente foi pro embate, para a metodologia. A gente não reuniu antes as empresas para dizer e tal, talvez faltou isso. Faltou isso, dizer assim, bom, vamos reunir o pessoal é o seguinte, a coisa está assim, está assada, mostra umas fotos, mostra uns vídeos para eles como é que está a situação e nós precisamos melhorar. Nós queríamos contar com vocês. Vocês concordam? Vamos começar devagarito, vai fazer bem para todo mundo, mas foi meio truncado. E existem várias formas de fazer a gente reconhece alguns erros. Nós também faltou essa... Falando dos nossos colegas, e esses colegas que a gente citou, que eram os colegas que faziam inspeção aqui, a gente dividiu em 2 grupos.
Sim. um em cada empresa. Lembro. No outro dia trocavam as empresas e no último dia destrocavam. Quando eles chegavam na quinta-feira e olhavam, eles diziam assim, não, isso aqui não é a mesma empresa. O jeito que está hoje é a mesma empresa, Luciano, só que a gente Luciano, não deixou começar Luciano, enquanto não tivesse Luciano, limpo. No mesmo dia, cara, eu tenho fotos da liberação inicial, 7 da manhã, e como é que estava às 10 da manhã. Juro por Deus, parecia que tu acendeu a luz. Entendeu? É verdade. É isso aí, cara, é isso aí. Eu sou E que meio branqueote, era branco. Que hoje não se admite mais que não seja assim. É verdade. Não, E os nossos colegas que entraram em 2014 já receberam isso. Não, hoje já está consolidado isso aí. E o Sim parte para isso também, muitas empresas já começando a fazer isso, né, Luciano? Então isso nos dá um alento. E sabe por que eu acho, Valmor, que os colegas de Sim já receberam essa metodologia toda? Por causa das auditorias. Sim. De CISB e SUSAF, que nós falamos hoje na palestra. E isso fez com que todo mundo saísse, botasse a cabeça para fora e enxergasse uma auditoria não como uma coisa que vai vir me rachar, Luciano, mas é uma coisa que vai vir eu, contribuir com o meu Luciano, serviço. Eu vou te falar uma coisa assim, ó. Quando o Diego coordenava o SUSAF e o CISB, eu vou ser bem franco, ele convocava 7, 8, 10 auditores e nós íamos para uma região atender a demanda que tinha muito grande de auditorias. Nós sediávamos em frigorífico em Frederico Westphalen e nós fazíamos toda aquela região, toda a demanda. 2 auditores aqui, 2 auditores ali. Em uma semana nós fazíamos 10 ou 12 auditorias e matávamos toda a demanda que tinha, e aquilo era toda uma carga que tu passava de trabalho de aprendizado para aqueles caras do Sim e para as empresas. E aquilo depois tinha o retorno. Todos iam aderir o CISB, o SUSAF? Não, mas muitos aderiram. E isso foi um trabalho que eu cortei esse estado do sul a norte e do leste a oeste. Tem poucas regiões que eu não fui. Eu peguei uma Duster, que nem essa, vocês estão aí com 12 mil quilômetros, e aí, estava com 12 mil quilômetros, eu larguei com 220 mil quilômetros. Então tu imagina, cara, o que a gente rodou nesse estado todo. Cara, e isso mostrou essa evolução que tem aí. Hoje nós chegamos num momento, daqui a pouco a gente vai chegar para fazer o fechamento, que tem um ponto só que não foi amarrado que me preocupa, que é o varejo. Pá, eu não consigo acreditar que eu, depois de todo esse trabalho, eu vá num município pequeno, que nem aqui, do nosso, e tu consiga um município pequeno, que tem 10 estabelecimentos que comercializam produtos, e com o Ministério Público, com aquela força-tarefa, e tu consiga perder 3 toneladas em um dia de produto. Daqui a pouco tá faltando esse Cara, trabalho. então aí tu para e pensa, aí tu diz, não está amarrado uma ponta, a gente precisa dar uma evoluída nesse ponto. Por quê? Porque a gente evoluiu na produção, no transporte, no acondicionamento, e quando tu chega ali no varejo, tu tem 3 problemas gravíssimos: temperatura, acondicionamento e procedência de produto. Qualidade. Putz, aí tu chora, aí tu chora porque todo aquele custo, Todo o teu trabalho do CIF, com o CISB, com o RASAB, que tu se falasse perde hoje, lá. Perdeu. Quando chega na mesa do consumidor, já perdeu. Eu estava falando com um proprietário de um estabelecimento que eu estava falando para ele o seguinte: cara, eu admito uma empresa que nem vocês, que era um frigorífico, não vou dizer espécie, perder produto até o momento do DIF. A partir do momento que passou do DIF, é inadmissível tu perder produto, porque tu tá perdendo por erro teu. Total. Por temperatura, por esquecimento em caixa, por isso, por aquilo. Por higiene, por... Esse erro é inadmissível. No DIF, condena parcial, é do jogo, faz parte Claro. do regulamento de dizer isso aqui condena, isso aqui passa. Perfeito. Agora, depois do que saiu do DIF, é inadmissível. E pensando no que tu está falando do varejo, aí entra, o boi morreu à toa. Porque, tu passou por todo o processo de indústria, chegou no varejo, se perde. Aquela comida que poderia... Mas aí eu quero entrar no nosso assado, um assado para nós, e quero citar essas 2 empresas que tu filmaste no início. Cita. Quem nos presenteou com esse assado? Não, porque o frigorífico coqueiro e embutidos Mesquita. Por que o diferencial? Quando eu cheguei aqui, eu percebi que o frigorífico coqueiro, aonde o supermercado, o açougue que ele vendia, eles colocavam uma pessoa lá dentro
para ensinar a fazer os cortes, como apresentar ao consumidor, o condicionamento, o frio, as coisas, e até financiavam câmeras frias pro supermercado, pro açougue. E aí, digo, tia, que não me chamou a atenção, cara. Então ele era incomodado, enquanto tu comprasse deles, fizesse aquilo lá, ficava, senão eles retiravam. Cara, digo, mas é uma prática legal, me chamou a atenção isso ali, olha como funciona. E era um diferencial esses estabelecimentos comerciais, porque tu via os cortes bem feitos, tu via o condicionamento, tu via a higiene. Porra, o que precisa mais que acondicionamento, higiene e cortes bem feitos apresentados? Nada. Deu? Mantém aquela qualidade que saiu de lá. Carne que nós recebemos hoje, como uma cortesia, até para ti do do frigorífico Coqueiro, que é uma empresa que depois a gente vai falar. Eles fazem uns cortes especiais, eles são certificados da raça ANI, comercializam em todo o Brasil esses produtos. Nós temos aqui alguns cortes, bovinos, e aqui um corte bovino também na costela de ovelha. Eu tenho que convidá-los a degustar essa maravilha de carne gaúcha, do pampa gaúcho, que não é carne de boi europeu. Então, no decorrer da nossa conversa, nós vamos conversar e degustar, tá bem? Embutidos Mesquita, eu e a Jaqueline, numa operação verão, recebemos uma denúncia de fabricação clandestina. Em tal lugar, tal estado. Putz, fomos lá. Patrã, chegamos lá, quando nós entramos assim, olhamos, Luciano, era branco no chão, era branco na parede, era branco no teto. E, pô, tudo azulejado. O que é isso aqui? Era forrinho de PVC, azulejo. A única coisa que ele não tinha era o registro. Olhamos o freezer, embutidos muito bem feitos, apresentados vermelhos, cor característica. A origem da matéria-prima, tranquilo. Com procedência, matéria-prima. A única coisa que o cara não tinha era o registro. Tchê, mas aí entra o quê? Entra a legislação, né? Tu chegou, o cara te denunciou, o cara está clandestino, interdita, aprende produto e tal. Uma observação, seu Mesquita vai te legalizar, cara. Te legaliza com inspeção municipal, tu tem um estabelecimento que pode ser legalizado com inspeção municipal, e ele foi atrás, veio nos procurar, e nós orientamos até o final, e hoje ele é uma fábrica muito bem resolvida, tem SUSAF, e a universidade leva os estudantes lá dentro para dar aula prática. Caralho! Cara, isso é muito gratificante. Tá uma diferença, né, cara? Mas, meu Deus do céu, cara. Então, olha só, às vezes, aquilo que parece lá ser aquela tragédia no início, a interdição, não, cara, é a sobrevivência do cara. Exatamente. Tá pronto? Mas, ao amor de Deus, e essa linguicinha, mano. Doutor Luciano. É a sobrevivência. O que eu queria te falar também em relação ao frigorífico Coqueiro, nós do canal, a gente tem uma parceria com a Rede Assum, né? Uhum. E algumas lojas dele, da Rede Assum, a carne vem de coqueiro. E eu costumo dizer para algumas pessoas que eles já estão num estágio que deixaram de vender commodity e hoje estão vendendo conceito. Sim. Estão vendendo marca. Isso aí é competência. Porque hoje o cara que quer fazer uma balaca disse, eu comprei carne do coqueiro. Tá. E isso é o trabalho dele e trabalho teu, de vocês. Não deixa eu falar, não me interrompe. Agora eu vou falar. Não, porque muito nós brigávamos contigo, que quando nós éramos da Cispoa, Daisy, nós te lembra que nós dizia as normas técnicas do Valmor? Às vezes precisa. Às vezes precisa. Às vezes precisa. Até hoje eu faço isso. Às vezes precisa. Sim. E hoje a gente vê que... Vocês avaliam o risco hoje? Exatamente. Muita coisa era pedida de forma rasa, régua, que não tinha razão de pedir para determinada empresa. Isso. Mas eu sempre fui um cara na vanguarda, à frente de vanguarda. É isso. Então, assim, muito... Agora eu quero que tu fale das empresas que tu encontrou quando chegou aqui. Sim. Nós tínhamos muitas empresas e elas aumentaram logo em seguida. Nós chegamos aqui a ter, eu acho que 40
ou 38 estabelecimentos com Nesse SISPOA na região. mecanismo de registrar, porque era clandestino. Registra, que exatamente, tu estava forçando e aquilo vinha, né? Vinha a rodo. Uhum. Vinha a rodo. E muitos estabelecimentos, Luciano, que a gente tem aqui hoje, que eram clandestinos, que passaram pela inspeção municipal e hoje são SISPOA. E eu acho que já tem até CISB e SUSAR. Então, não precisa. Tem uns quantos que são assim, para te ver a evolução. Então isso fez uma diferença muito grande. É extremamente cansativo, mas eu aprendi, conheci muita gente nessa nossa regional. O famoso network. É bom, né, cara? Gente pública de todas as áreas, municipais, federais, estaduais e gente privada. Isso, cara, é fantástico. E a partir disso, as empresas aí eu entrei em 2006, 500 empresas registradas na SISPOA e a gente começou a exigir BPF e entraram os manuais e hoje são 208 empresas registradas. Eu sei a resposta. Tu acha que isso é por causa das exigências de BPF e dos manuais? Alguma coisa sim, outras não. Não, tem vários motivos. O cara cansa. Sim, o cara cansa. Algumas assim, ó, nós fechamos porque não tinha mais condições, elas não evoluíram mesmo, por causa dos manuais. Esses se perderam no meio do caminho. Se perderam no meio do caminho porque... Foi a grande maioria. Tipo, para produzir alimento hoje tem que ter perfil, né? Isso. O alimento de origem animal, ele é o grande vilão porque ele é o veículo, né, das bactérias patogênicas, né? Quer seja o leite, a carne, os ovos, a linguiça, eles são os que... É diferente de produzir uma cuca, uma panificação, né, um pão, uma conserva de pepino, embora todos tenham o seu risco limitado. Sim. O produto de origem animal não, cara. Tu tem que ter perfil, tu tem que saber produzir, tu tem que ter a garantia. E quem é que chancela? Somos nós, né? E hoje, no caso desses caras que são as indústrias que produzem, a margem deles é muito pequena. Sim. Não se permite mais errar. O erro deles, eles não têm para que vender. Porque é muita gente indo atrás do supermercado, atochando o supermercado vindo para cima dos caras. E a margem que eles podem errar é muito pequena. Então, se ele fizer isso, o negócio dele dá prejuízo. Perfeito. Luciano, e outra coisa, né? Mudou a comunicação, né? Isso. Mudaram as formas. Hoje tu é condenado pela mídia, né? Tu não é condenado na justiça, né? No momento Isso. que é publicado que um produto tem problema... Cancelamento. Tu cancelou o cara, tu cancelou todo mundo e isso é muito preocupante. Então tu tem que te cuidados redobrados. Não tem dúvida. Cara, muito obrigado. Foi muito bom. Luciano, foi um resumo, Conversar. muita Foi um informação, resumo. talvez Muita coisa. talvez muita gente não consiga entender, mas quem é da área vai entender. É E isso aí. quem é da época também vai entender. Vai se identificar E assim, com o que a gente passou. E foram fases, né, Luciano? E a gente foi até aqui. Daqui a pouco outros virão Isso. e vão melhorar mais. Não tem dúvida nenhuma. É isso. Nós somos os bambambam. Não. Claro que não. Mas assim, a minha turma valorizou tu, viu? Só para te deixar... Sem dúvida. Só para deixar... A turma de 2006, né? Que Isso. vocês entraram tanto na inspeção quanto na defesa, foram um diferencial. Isso Foram Não, porque o cara geralmente acha que o velho é ultrapassado, né? Não, bata louco. Cara, tem que entender as condições, né? Antes, durante e depois. Meus velhinhos, hoje eu entendo vocês. Exatamente. Galera, seguinte, baita assado, um baita bate-papo. Agora nós vamos deliciar, obviamente, o que eu vou mostrar para vocês, porque faz parte, eu tenho que mostrar isso, eu me sinto na obrigação de mostrar toda essa qualidade do assado. E dizer para vocês o seguinte, deixa eu lembrar que nós estamos com uma enquete no canal Com Coisa de Comer Não Se Brinca para saber o panorama do CISB aqui no estado. Então, isso é para empresário de SIM e de SISPOA que tem a CISB para dizer o panorama que ele, se ele precisou investir antes, se ele precisou investir depois, se ele está botando o produto para fora do estado, se ele está botando o produto num CIF, por exemplo, ou num outro CISB,
que daí não poderia receber. Se ele e só recebe de CISB, então toda essa informação aí nós estamos colocando essa enquete e eu peço para que respondam isso para que a gente depois, semana que vem, o canal Com Gosto de Comer Não Se Brinca faz 4 anos. Bah, 4 anos, cara. parabéns. 4 anos. E nós vamos fazer um assado para passar o resultado dessa enquete. Que eu acho que não foi feito, isso é inédito. E vou pedir pro pessoal. E além disso, também vou pedir o seguinte, por favor. Para se inscrever no canal. Claro, pessoal. Ativar a notificação. Não precisa custa assistir, nada. Não precisa assistir todos. Não, deixa Só os lá. importantes. Só os importantes, tipo esse contigo. Né? Luciano, aqui, ó, eu queria te agradecer Obrigado. em recebê-los aqui no interior do Morro Redondo. Boa. O pessoal não sabe onde é, mas é um rico lugar, é aqui que eu me credencio. Eu quero que tu leves agradecimentos, por exemplo, ao Chuck, Leva. ao Presunto, Presuntinho. doutora Ângela, Sim. doutor Diego, Sim. Karina, Se eu não falar da Karina, sofreu muito não também. entra em casa. Sofreu muito para explicar por que estava... Isso. o meu Por que produto- que tem mesófilos? Por que? Liga pra Karina. Exatamente. Então, assim, ó, a todos que participaram, eu queria agradecer aquela equipe que tu referenciou no início aqui de Pelotas. Não, e tem mais ainda, amor. Fábio, Mendes Júnior, Sim, Alexandre, sim, que vieram, que Aldemar, ficaram, ajudaram, Aldemar, toda essa veio no galera que segundo veio momento. para nos ajudar. Sim, Mário Schuster, promotor charqueiro, Patran, desde o início, e a todos que passaram na pessoa do Sargento Gé, que hoje ainda permanece, que é um dos da antiga, que nos dá uma força, a gente tem um trabalho rico com ele. Então, ó, aquele abraço. Então vamos fazer o seguinte, deixa o teu like, compartilha essas informações, elas podem servir para um monte de gente. Te inscreve no canal se ainda não está inscrito, uma coisa muito importante. Não esquece, aqui, com coisa de comer, não se brinca.